Hoje teremos no nosso bate-papo a presença do nosso irmão Pedro Augusto, um médium espiritualista de consciência universalista, do canal no YouTube Espiritualidade com Pedro Augusto, e uma participação especial do nosso querido irmão André, que juntos estivemos ali no estúdio onde são gravados os vídeos do canal Espiritualidade com Pedro Augusto. O assunto deste bate-papo foi referente à questão da morte e ressurreição de Cristo. E se isso teve alguma ligação no despertar ou ressuscitar, ou a tão falada salvação. Jesus tirou realmente o pecado do mundo? A sua morte e ressurreição estão relacionados à salvação de todos? O que realmente é essa salvação? Fiquem conosco até o final do vídeo e desde já, gratidão e muita luz. Olá, seres de luz! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, trazendo hoje mais um bate-papo. Então, Pedro, André e todos os demais que estão aqui, é na questão de um assunto, porque o nosso trabalho aqui é desmistificar, né? Quebrar alguns dogmas. Também, né? Então, o que eu tenho visto, assim, a preocupação da vinda de Sananda aqui, na participação dele como Jesus, que todos conhecemos dessa forma, na questão da morte, ressurreição dele, essa preocupação que traz algumas pessoas e que eu vejo, que eu percebo também, Pedro e André, é que depois que o véu cai, que as pessoas acabam percebendo o tempo que ela se enganou, não vou nem dizer que ela foi enganada, que ela se enganou, é procurar o culpado. E muitas das vezes acaba se voltando contra o sistema religioso. Joga neles a culpa por eles terem sido enganados. Mas que se fez necessário. Eu até estava falando com um abençoado, um irmão, que a gente precisa se curar na questão de não procurar o culpado de quem te enganou, mas sim a partir do momento de você aceitar o seu tempo da ignorância. Paulo mesmo falou, no tempo que eu era menino e agia como menino, né, manifestava como menino. Se for procurar o culpado, vamos ter que culpar os nossos pais, né? Começou no berço, né? Então, em cima disso, que é o pilar do cristianismo, que saiu do catolicismo e veio, né, se arrastando com diversas raízes, essa questão da cruz, da morte e ressurreição. Crença em cima disso vincula uma salvação num sofrimento, numa morte. Essa situação da crucificação, ela realmente existiu. Sim. Né? Jesus foi crucificado, passou por torturas, maus tratos e tudo mais. Mas essa situação de que ele morreu pela humanidade ou os tirar pecados, o pecado do mundo, isso eu não concordo. Também não. Não concordo porque tem como você tirar o pecado de ninguém. Você que tem que resolver os seus débitos perante as leis divinas. Você que tem que quitar os seus karmas, tá? Jesus ali, ele se deixou crucificar para que a mensagem dele fosse propagada, porque se ele não fosse crucificado, talvez vocês nem conheceriam Jesus. Então percebo que teve que acontecer algo ruim, entre aspas, vamos dizer assim, ele teve que ser torturado e assassinado para que tudo que ele disse fosse propagado. É igual os livros de Allan Kardec. Os livros só foram propagados, os 5, depois que eles foram queimados. Que aí todo mundo falou, poxa, peraí, por que esses caras tinham tanto interesse em queimar esses livros aí? O que tem lá dentro? Agora eu vou querer ver o que tem lá. Aí todo mundo foi ver os livros, né? Foi querer ver o que tinha nos livros e propagou. Mas esse sistema, ele só é usado aqui na Terra. Esse sistema que tem que acontecer alguma coisa, entre aspas, ruim para poder a mensagem ser propagada. O que dá Ibope? Por causa do nível evolutivo da humanidade daqui. É por causa do nível evolutivo inferior da humanidade daqui. Porque se fosse uma humanidade mais evoluída, não precisaria ter essa confusão.
de ser torturado e crucificado, ou de queimar, não precisaria. O conhecimento, quando chegasse, todo mundo ia absorver, todo mundo ia querer. Eu sou o André. Gente, isso aqui é o André. Isso Eu acho que essa questão de dizer que Jesus é o Salvador, tudo e tal, tem um pouco a ver também que o ser humano gosta de terceirizar as coisas, né? Ele não quer botar mudar. na conta de alguém. Né? Ele é muito mais fácil ter um Salvador, né, externo, né? Que faça por ele algo que ele não se quer sente fazer, capaz de ele não fazer. quer mudar, ele quer ficar estagnado, não quer mudar o seu jeito, sendo que a salvação, o próprio evangelho fala que nós temos que desenvolver a salvação. O que significa desenvolver a salvação? É você se santificar, né? Como está na palavra de Deus, né? Seguir a paz e a santificação, que é a mesma coisa que evolução, né? Então, André, você tem que fazer Deus. O trabalho, né? Então, o trabalho é nosso, não é Cristo que vai te salvar, não vai te pegar lá e vai te tirar. Você que tem que tomar a iniciativa. Lógico que ele vai te ajudar sim, né? Mas você que tem que tomar a iniciativa de querer mudar, né? Não é fácil, não mudar nunca é fácil, mas é necessário, né? Para que você possa adquirir a frequência necessária para estar em uma dimensão superior, né? E atingir a salvação, que é o que todos desejamos, né? Mas todos nós temos que mudar um pouco a cada dia, né? E não terceirizar isso para qualquer ser de luz nenhum. Isso eles não vão fazer por nós. Né? Até botar a culpa no Adão, que foi ele que pecou. Adão nada mais é do que uma arquétipo também do homem. Né? E todos Adão, nós somos o Adão, que escolhemos a dualidade, viver essa dualidade. Não, estamos aí. Adão já jogou a culpa na mulher, né? Também foi a mulher uma que tu me deste. Né? Transferindo pro outro. Então de quem é a culpa? E o diabo também, né? A culpa é do diabo também, para não se assumir, não ter que se tratar. Uma casca de banana, eu escorreguei, né? Não foi minha culpa. Eu costumo até trazer de uma forma didática. Quem é Jesus? Quem é o mestre, né? Poxa, se você for procurar no dicionário, o que é um mestre? Um professor. Aquele Jesus, que traz uma instrução, né? Jesus, na verdade, ele é um espírito, como todos nós. Sim. Ele é um espírito, só que ele é um espírito que ele existe há mais tempo do que a gente. Ele foi criado bem antes. Nosso irmão mais velho. Isso. Outros dizem que o espírito dele tem, em média, 13 bilhões de anos de existência, vamos dizer assim. Né? Então, vamos supor que o seu espírito tenha 2 bilhões de anos de existência. Então, ele está 11 bilhões de anos na tua frente. Né? Sim. É muito tempo. Então ele teve um tempo muito grande para crescer, para evoluir. Só que tem espíritos que têm a idade sideral de Jesus e são bem menos evoluídos do que ele. Então, se tem a mesma idade de Jesus, por que Jesus é mais evoluído e o outro é bem menos? Porque o outro se dedicou menos, Jesus se dedicou mais. Em várias encarnações ele se dedicou a evoluir, ele renunciou muita coisa, ele passou por muitas situações difíceis, e buscando sempre para a evolução. Então, ele teve um momento dele também de ignorância? Teve. Jesus foi criado simples e ignorante, como todos os espíritos. Não tem privilégio no universo para ninguém. Deus não vai privilegiar Jesus e vai deixar a gente de trás. São todos iguais. Então, Jesus foi criado simples e ignorante também. Ele passou por todas as etapas que nós passamos evolutivas. Jesus já foi, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Não é que ele foi isso aqui na Terra, mas vamos dizer assim, ele já foi um Neandertal, um Homo habilis, um Homo erectus, vamos dizer assim. Estou dizendo que ele foi daqui da Terra, porque quando ele era desse jeito, a Terra nem existia ainda, né? Quando ele era tipo um Homo habilis, o planeta Terra nem existia ainda, então isso é muito antigo. Talvez o planeta onde ele foi isso aí, talvez não, o planeta nem deve existir mais. O que eu estou querendo dizer é que ele passou por todos os reinos, animal, né, o elemental, né, todos os reinos. Então ele evoluiu. Por que ele tem essa evolução estrondosa? Porque ele se dedicou a evoluir muito. Só que nós temos que entender, gente, que o universo ele é infinito, são muitos planetas, são muitos espíritos, muitos seres, muitos universos, um universo mais antigo do que o outro. E não foi ontem que foi criado? Não, e tem espíritos que existem há muito mais tempo do que Jesus Cristo. Se Jesus tem 13 bilhões, tem espírito que tem 1 trilhão de anos. E a fonte está sempre criando, né? Sempre criando. Tem novas almas vivenciando. Entendeu? Então, por que falam muito de Jesus? Porque Jesus foi o espírito que desceu aqui, mas poderia ter descido outro, mais avançado do que Jesus, ou na mesma evolução do que a dele, ou um pouquinho menos.
E ser um pouquinho menos não quer dizer que não é grande, é muito grande, né? Então poderia vir outro. Então todo mundo foca muito nele porque foi ele que desceu, mas existem muitos outros que não desceram. Então o que tem que fazer? Tirar esse foco exagerado dele, porque tem outros, eles só não desceram, mas existem outros. Então a pessoa foca muito nele e existem muitos outros. Então a gente tem que prestar atenção nisso e abrir a mente, expandir e parar de ficar pegando Jesus como se ele fosse Deus, como se ele fosse um herói, como se ele fosse fazer tudo para você ou resolver tudo para você. Você tem que ser independente. Você não pode ficar usando Jesus como muleta. Certo. Você não pode depender dele. Seja você Jesus. Seja você igual a ele. Paulo fala isso, até que Cristo seja gerado em você. Isso, seja você igual a ele. E aí você vai caminhar na rua como um mestre. Você não vai precisar de uma muleta. Você vai ser um mestre. Você é o... Sim, a gente começa, todos nós começamos aqui como iniciado, discípulos, né? E precisamos de arquétipos para exercitar aquilo que já está dentro de nós, entendeu? Então, aí tem um instrutor. Eu costumo, assim, usar uma didática para explicar Jesus de uma forma bem mais simples, para a pessoa desapegar dessa mistificação de colocar tudo na conta de Jesus. Na questão seguinte, eu inventei uma historinhazinha de um pescador. O pescador, ele sabe como pescar, sabe como jogar a rede. No momento onde ele joga a rede, ele tem um barco dele, e ele sabe ir em busca da pesca para matar a sua fome. Então ele teve todo um preparo, né, toda instrução, e aí ele entra numa aldeia. Aí encontra uma aldeia lá morrendo de fome, as pessoas estão passando fome, né? E aí o que esse pescador faz para salvar aquelas pessoas da fome? Qual é a opção que ele vai fazer? Ele vai pegar o barco e sair pescando e encher o barco de peixe para matar a fome daquela comunidadezinha ali, para depois ele ir embora e essa comunidade continuar com a fome depois que ele for? Ou ele vai instruir cada um dentro da comunidade a saber a pescar, para se salvar da fome? Não é? Então, isso é um mestre, isso é um instrutor. Isso é um instrutor, ele não veio salvar ninguém, ele veio ensinar você a se salvar. Ensinar você a caminhar com as próprias pernas. Isso aí. Sem precisar de muleta. Isso aí. Entendeu? Por isso que tem aquela parte, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade, o que é conhecer essa verdade? Conhecer a ti mesmo, saber quem você é, sair da ilusão da Matrix. Saber o que é a ilusão e saber quem é aquele que se projeta na ilusão, quem cria a ilusão, quem está nessa participação. Aí você se salva, porque a pessoa que está sonhando não sabe o que está sonhando. Aí o que acontece? O sonho controla ela, te conduz e te domina. Mas a partir do momento que você acorda no sonho, dentro do sonho, e sabe que você está sonhando, aí já não é mais o sonho condicionando você e controlando você, é você que passa a controlar o sonho. Então aquele que te conduzia, que te limitava, agora é você que conduz. É essa a missão de Jesus aqui, amadurecimento. Porque está na hora de expandir, está na hora de crescer. E olha, e só aí mostrar o caminho. E qual é o caminho? Eu mesmo. É eu voltar para dentro de mim, né? E saber quem eu sou. Na verdade, quando Cristo falou, tem aquela questão de falar que Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? Mas isso Cristo falou porque, como nós não temos uma evolução para nos conectar diretamente a Deus, ele fazia isso por nós, mas ele quer que nós aprendamos a nos conectar direto à fonte, para que ele não precise mais ser o mediador entre Deus e os homens. Ele quer que nós façamos a conexão direta
com Deus. E todos nós temos essa capacidade, né? É apenas um momento, é igual um bebê. Um bebê não tem condições de fazer coisas direto. Então a gente precisa fazer coisas por ele que ele não tem condições. A mamãe e o papai é a sua matrix no bebê, ele controlando. A partir do momento que a criança já consegue, ela começa a ter sua independência. É a mesma coisa. Jesus nos carregou no colo durante muito tempo, quando nós éramos bebês. Agora que nós estamos crescendo, ele quer que sejamos independentes dele, né? E que nós façamos a nossa conexão com o Pai. Exatamente, porque ele é o primogênito de muitos. Quem são esses muitos? Nós, nesse processo de crescimento, de expansão, né? Assim como ele falou, ele chegou a dizer, vocês irão fazer coisas maiores. Ele não se colocou nunca como uma pessoa especial. Eu só assim, faço, o maior, vocês né? têm que me servir, não. Vocês farão o que eu faço. Exatamente. Aí a questão de terceirizar, né, como você falou, botar na conta dele, vamos parar com esse negócio de botar na conta das outras pessoas, vamos fazer o trabalho. O trabalho de se aceitar, de se perdoar. E o tempo do não levar em conta o tempo que você viveu de ignorância. Não ficar com raiva por causa... Culpando, né, se culpam, né, por ter errado. Na verdade, né, procurando o culpado, né? Também, né? Se culpando e culpando os outros. Ninguém gosta de dizer, eu sou o culpado, eu me enganei, eu entrei nessa. Verdade. E a questão assim, importante que, como a gente sabe, a gente está num véu de esquecimento, a gente não lembra de nada, né? E quando nós entramos nesse mergulho, a gente realmente esquece do propósito que nós fomos chamados para estar aqui. Né? E muitas das vezes a gente até foge desse propósito. E a voz lá do espiritual, daquele eu maior que está em você, está sempre ali chamando a atenção para você olhar para dentro. E você percebe qual é o trabalho? Sabe qual é o trabalho? Não tem mistério. Não. Já estamos fazendo. É isso aqui. É isso aí. É aqui, simples, é natural. O que a espiritualidade queria de mim, de você, de todos nós? Que a gente tivesse a coragem de botar a cara no YouTube, porque primeiro precisa dar coragem, né? Porque tem consequências. De botar a cara no YouTube. E aí, quando botar a cara no YouTube, a gente está entrando na casa de um monte de gente. E elas vão ouvir as nossas ideias. Nossas ideias não são as mais certas nós também vamos errar, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, senão ninguém faz, porque todo mundo erra. E vai causar um caos dentro da pessoa. Isso, entendeu? Então esse bate-papo aqui que a gente está tendo vai ajudar muita gente a expandir mais a consciência, a abrir mais a mente, entendeu? E mesmo sem a pessoa nos conhecer, cria uma espécie de amizade com as pessoas. Uma amizade. Tanto é que se a pessoa te encontrar, ela vem falar contigo como se você a conhecesse. É porque você está entrando na casa dela direto, então na cabeça dela, você já a conhece, é como se você já a conhecesse, mas ela é que te conhece. Isso é legal, porque quando alguém me encontra, eu retribuo, entendeu? E tal. Então isso daqui, esse é o trabalho que a espiritualidade quer que a gente faça, que a gente dedique um pedacinho do nosso tempo para bater um papo falando sobre essas coisas e ajudar as pessoas, para as pessoas ouvirem e falar, poxa, que vídeo legal, ele falou de um monte de coisa que eu gostei. Só teve umas 2 ou 3 coisinhas ali que eu não concordo, eu não gostei. Normal. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de assisti-los. Eu vou tirar o que eu não concordei, o que eu não concordo eu tiro, mas as outras partes, sei lá, 70% do que ele disse está muito legal, eu vou pegar os 70%. Tranquilo. Não é obrigado a concordar com tudo que nós falamos, até porque a gente pode cometer erro também. Eu costumo dizer, deixa no departamento de espera, que o que você não está entendendo hoje, você com certeza vai entender depois. Tem gente que eu já assisti vídeos, gente até conhecida que fala de espiritualidade, que eu não concordo com várias coisas que a pessoa diz, mas tem umas outras coisas que ela fala que é muito bom. Aí eu vou lá, pego aquelas coisas que eu concordo e aquelas que eu não concordo deixa pra lá. Né? Eu fico no meu silêncio, não critico, não faço nada porque não é o meu jeito, eu não consigo fazer isso. O que eu não concordo eu fico quieto no meu silêncio, não tem problema. Eu pego ali o que eu concordo e me alimento daquela informação que me ajuda, entendeu? Sim. Então o trabalho é isso que a espiritualidade quer. Tem um monte de gente que está fazendo isso. Espiritualistas aí que já estão há mais tempo no YouTube do que a gente, que colocam um rosto mesmo na internet e fala as coisas e tal, sabe
as consequências, né? Que vai ter ataque, mas tem muita gente que vai gostar. Muita gente vai sintonizar com o que você disse e muita gente vai melhorar a vida com as coisas que você fala. Tanto é que já teve um monte de gente que chegou pra mim e falou: caraca, Pedro, a tua palestra tal mudou minha vida, eu melhorei pra caramba só por causa daquela palestra. Às vezes eu até ouço a palestra de novo, vejo a palestra de novo porque me dá uma levantada, porque eu melhorei muito. Então tu vê que uma palestra que tu acha que às vezes não vai surtir tanto efeito, surte efeito de um monte de gente pra melhor. A pessoa muda o campo de visão, a pessoa fica às vezes mais tranquila, mais calma, mais tolerante, porque a partir do momento que você toma consciência da imortalidade do espírito, você vai se tornar automaticamente uma pessoa mais tranquila, mais serena, mais compreensiva, mais tolerante, com mais paciente, com menos pressa. Foi o que eu falei para as meninas. Quando acontecia, há um tempo atrás, às vezes acontece, de eu perder um pouco a tranquilidade, vamos dizer assim, entre aspas, não é perder a tranquilidade, mas às vezes dar uma agitada e tal, não é por causa de mim, é por causa dos outros. Porque os outros está tão complicado que não é que me afeta, não afeta, mas tu tem que ficar ali policiando, se controlando para você não se deixar envolver com a energia. Isso, por isso que eles estão falando para mim direto, você consegue fazer isso já, eu já consigo, eles falam que eu já consigo. O quê? Independente de como as pessoas em volta estão, você vai ficar tranquilão, você vai ficar, entendeu? Não se deixa afetar por aquilo, porque não é bom. Porque quando você está num momento de tranquilidade, de você já tem aquela consciência da imortalidade do espírito, você está naquela linha de muita tranquilidade, cara, dependendo da frequência que tu atingiu, se você deixar essa frequência baixar porque os outros contribuíram, você vai ficar mal, porque aquela frequência não condiz com você, aí tu fica malzão. Fica mesmo. Isso já aconteceu comigo, de me dar até dor de cabeça. É horrível, porque não condiz. Dá uma dor de cabeça, sim. Não condiz, porque o meu pensamento, ele tá outro. O meu jeito de ser tá outro. Não é aquele. Entendeu? Então é como se aquele jeito estivesse querendo entrar à força em mim e eu não tem nada a ver comigo. Então vai o quê? Vai me fazer mal. Então eu venho cada vez mais treinando isso. Por que eu estou falando isso? Porque o planeta o qual nós estamos, a maioria da humanidade não está com esse jeito. É verdade. Então tu vai andar na rua por aí, o jeito deles vai estar totalmente diferente do teu. De você que está buscando evolução, de você que está buscando aquela paz, aquela tranquilidade. E você acaba sentindo. E você, se deixar, tu vai absorver. Verdade. Aí tu vai ficar mal, entendeu? Aí tem gente que vai falar assim, eu desisto, não faço mais. Não faça isso, não desiste, tira isso da cabeça, continua, fica ali naquele estado tranquilo. Isso, o teu equilíbrio é importantíssimo, o equilíbrio emocional e mental é de extrema importância para a saúde do espírito e para a saúde do corpo físico. Então, eu tive um momento desse que você está falando aí. Eu não sou de ler vários livros. O conhecimento... não adianta você adquirir tanto conhecimento se você não tem um amor. O que você quiser saber, pergunte a si mesmo. E eu sempre me mantive nessa prática, desde quando eu era criança. Já comecei quando eu era criança. Quando surgia alguma dúvida em questão à espiritualidade, assim, impressionante. Quando eu era menina, eu já sentia a espiritualidade muito forte dentro de mim. Muito forte mesmo. E eu fui nascida e criada dentro da ortodoxia. Mas eu sempre senti isso muito forte em mim. Observava todo o ambiente, eu participava ali, era fiel, estava ali na atividade, trabalhando, obediente, sempre ali obediente, dedicada. Era quase de segunda a segunda, mas sempre com a minha mente na espiritualidade. E qualquer coisinha que eu via ali, que eu observava assim, não está batendo? Tem alguma coisa a mais? Eu perguntava para mim mesmo. E, de repente, isso que foi me conduzindo para eu exercitar a percepção e o entendimento em algumas coisas que eu questionava dentro dessa minha caminhada no sistema religioso, né, na qual eu nasci. E hoje eu vejo isso como algo bom, né? Um ruim que parece ser ruim, hoje eu não vejo como ruim. Eu vejo como algo bom, aceito. E olha, sem brincadeira, contribuiu muito na minha vida. Para você também, André?
A palavra de Deus fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Até o que parece ser ruim, na verdade, está cooperando para o nosso bem, para o nosso ganho de experiência, né? Com certeza. E aí isso me tranquiliza, sabe? Me traz uma paz. E aí eu fico assim, observando irmãos relutando contra isso, sabe? Porque não quer mudar, né? As pessoas querem ficar preso naquele sistema. Não é só isso não. A pessoa sai da situação... Mas a situação não sai dela e cria uma revolta. Fica nela. E cria uma revolta dentro da pessoa. O melhor que eu posso dizer é que entre na paz. A Bíblia diz, né, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Você vai levar conta disso? Não. Se o nosso Pai não leva em conta o tempo que nós vivemos na ignorância, você vai levar em conta? Vai ficar preocupado com isso? Tem que se perdoar, né? Se perdoar. Faz parte. Faz parte. O tempo da ignorância faz parte, tem que passar tem que passar por isso. É a mesma coisa que eu me arrepender das besteiras que eu fiz quando eu era criança. Não tem como. Quando eu era criança. Não precisa se arrepender. Não existe arrependimento, existe reconciliação. O que está sendo trazido nesses vídeos daqui no seu canal, no meu e em outros canais por aí, o conteúdo do assunto já é um conteúdo que vai tirar você da ignorância e se você quiser, se você absorver o conhecimento, você já entra numa fase adulta e você naquela fase adulta, você já tem a consciência de muitas coisas, você pode ser independente, como estava dizendo aqui, você ser um mestre. Você não vai precisar de um mestre como muleta. Você vira um mestre e quando você virar mestre, aí é tudo teu. O universo é todo teu. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo lindo. E ninguém te engabela mais. Ninguém mente mais para você, ninguém vai te manipular mais, ninguém vai te manipular, ninguém vai te enganar mais, porque tu não vai cair mais naquela, porque o conhecimento é poder, e aí vai ser difícil de alguém vai ser difícil alguém te dominar, de alguém te manipular, porque você já sabe como é que funcionam as coisas. O próprio mestre falou isso, né? Examinai as escrituras. Verdade. Já teve momentos que já teve pessoas religiosas falando assim comigo, e eu falei, olha só, eu não caio nessa não, filhão. O negócio funciona de outra forma, não é isso aí não. Aí tem gente que fica furiosa, porque ela vê que ela não consegue te manipular mais. Não tem mais. Entendeu? Aí tem gente que fica com raiva porque ela vê que ela não vai conseguir te manipular, porque você já tem um conhecimento ali, um conhecimento que já te tirou disso. Né? Você é independente, você não vai ficar baixando a cabeça pelo medo, você não vai ficar fazendo as coisas pelo medo. Não tem mais, cara. Mas o que Jesus disse, ele disse que eu e o Pai somos um. Isso não é privilégio de Jesus. Todos nós podemos ser somos na verdade um com o Pai, porque a fonte está dentro de nós, né? É só nós, e a partir do momento que você tiver essa consciência de se tornar um com o Pai, todas as respostas vão vir a partir de você, né? Então você não vai precisar, você se torna o seu mestre a partir do momento que você se conecta a Deus e se torna um com Quando Jesus Pai. falou Então, isso, ele estava falando pela própria experiência exatamente. dele saber quem ele era. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu e o Pai somos um, exatamente. Não é um privilégio só então, dele. Aprendam a se tornar um com o Pai, todos vocês, todos nós possamos aprender cada dia mais a nos tornarmos um com o Pai. Exatamente. Isso é evoluir. Essa foi a função do Mestre Jesus, né? Então, a nossa libertação na questão dessa ilusão está em você primeiro saber quem você é. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Né? Então, assim, voltando lá na morte e ressurreição, é muito importante para você saber se existiu ou não existiu. Assim, eu não gosto de entrar nesse mérito se existiu ou não existiu. Existiu? Existiu. Não existiu? Não existiu. O que me importa, assim, na minha questão hoje, na minha visão, o que importa para mim foi a participação dele aqui com a mensagem que ele trouxe. É a mensagem que eu quero saber. Não é a cruz, não é a morte dele, porque aquilo ali foi um ato de ignorância das pessoas que estavam limitadas em suas mentes naturais humanas, que não compreenderam o Filho de Deus quando ele diz, eu sou Filho de Deus. Mas está lá em Salmos
que vós sois filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Vós sois deuses, né? Vós sois deuses, pois é. Vós sois deuses. Porque Deus, na verdade, Deus está dentro de todos nós. Então nós somos deuses. Deus está dentro de nós. Nossa centelha divina é uma porção de Deus, né? Na verdade. Todos então a nossa libertação de está naquela palavra-chave de despertar. Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dos mortos e Cristo te iluminará. Alô, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a sua salvação, amado, o seu despertar não está numa morte física ou uma suposta ressurreição do corpo de Jesus. Se ressuscitou, se não ressuscitou, o que fizeram com o corpo dele, isso não me interessa, porque a salvação estava muito antes do ato de morte dele fisicamente falando. Ele já estava trazendo a salvação quando ele estava aqui trazendo as instruções dentro dessa manifestação dele. E eu costumo sempre frisar Hebreus 2,14, que fala da participação, a participação que traz a morte, que é Hebreus 2,14, você deve saber muito bem, né? Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele, quem participou do mesmo? Cristo, Sananda, né? Ele participou do mesmo, para que por meio de sua morte, gente, não é a morte física não, a participação, para que por meio de sua morte, mergulhar no véu do esquecimento. Ele também mergulhou no véu do esquecimento. Ele também se manifestou nessa morte, para que por meio de sua morte, participação, ele viesse destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Que império da morte é esse? O véu da ilusão, do esquecimento, aquele que traz a participação da morte. Mas quem é o diabo? É a oposição do que é o espiritual. É a ilusão, aquele que te traz a sedução e te traz o esquecimento de quem você é, aí você se manifestando em morte. Ele venceu essa morte. E o ressuscitar dele ali em Hebreus 2,14, que é vencer o diabo, foi a iluminação da mente dele. Esse é o ressuscitar. Vencer essa matrix, né? Na verdade, ele porque isso está vinculado com o que eu acabei de dizer agora. Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dos mortos. Quem está morto? É o teu corpo físico? Não. Você está falando isso para um cemitério cheio de corpos lá? Ressuscita. Não, está falando para aquilo que está dormindo, que está em morte. A verdadeira salvação é vencer o mundo, né? Ele falou, tem de bom ânimo, né? Não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é salvar. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que você também pode vencer. E a salvação não está fora de nós, a salvação está dentro de cada um de nós, né? Exatamente. Através dessa consciência, né, de vencer o mundo, aí sim. Essa que é a verdadeira salvação, é nos salvar desta ilusão, né? Pois é, ele trouxe as instruções. Prestou atenção? Quem tem ouvidos, ouça. Tem uma parte que Paulo fala assim que se eu esperar apenas desta vida, eu sou o mais miserável dos homens. Pois é, olha só. E tem gente que acha que isso aqui é a única vida tem a única esperança só nessa vida, é o mais miserável dos homens. Tá bem desse jeito. E lá em João 3... Ou seja, imagina. E lá em João 3, quando Nicodemo chega para Jesus e não compreende o que é o reino, Jesus fala assim, meu filho, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Quantas vezes foi necessário? Da onde? Da água. Com essa água. Verdade. A participação, não é? E onde isso acontece? Está lá no versículo 8 que diz como? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E quem é o vento? Senão os filhos participando. E aonde sopra? Na participação, que é a água. Né? Tudo aqui não veio a partir da água. O bebê é gerado aonde? É mesmo. Dentro do ventre materno, bolsa d'água. Né? Pureza, né? Assim são todos os nascidos do Espírito. Interessante que nessa parte aí, que ninguém consegue visualizar, Pedro, e eu olhei aqui, de tanto eu ler essa passagem, ficar ali repetindo várias vezes, fala assim, quem nasce da carne é carne.
Quem nasce no espírito é espírito. Está falando do mesmo processo de em cima, do que está em cima e do que está embaixo, porque espírito gera espíritos. Verdade. E carne gera carne. Sim. Você sabia que teve uma pessoa que falou para mim, eu tô doida para saber como é que esse gerado espírito aí, espírito gerando espírito, tem sexo aí? Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho assim, muito importante quando a gente começa realmente a refletir sobre a nossa própria existência, sobre aquilo que somos. A partir desse momento as coisas fluem. Ainda mais quando se encontra em você o amor, a sinceridade. E as coisas acontecem. Sai de dentro de você sem você precisar ler diversos livros. As coisas já acontecem. Às vezes, Pedro, eu olhava um trecho da Bíblia e de repente abria-se o leque. Eu conseguia compreender coisas que eu não conseguia compreender de forma natural. Eu ficava ali matutando e não conseguia compreender. Para você ver que existe essa dificuldade. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas tem várias interpretações. Eu falei assim, não. Tem duas formas de você interpretar. Por meio da mente natural limitada e por meio da mente espiritual. Decide qual você quer interpretar. Acontece que muitas palavras da Bíblia trazem chaves, códigos que vão muito além, só que de acordo com a mente ela não consegue captar tudo, né, que tem ali naquela parábola, naquela mensagem. Se você isso melhor, os livros ditos sagrados, muitas das vezes eles foram escritos para iniciados mesmo. E dentro disso eles trazem uns arquétipos, tipo umas metáforazinhas, para os iniciados. Se faz necessário, a pessoa não consegue ter essa percepção, ela vai levar pelo lado, por outro lado mesmo, pelo lado limitado dela, levando pelo lado literal. Tu não vê o Jardim do Éden, Adão e Eva? É verdade. A cobra, a serpente que fala, o fruto, acho que é um fruto. Quando você faz uma leitura, ao mesmo tempo você está fazendo uma imagem. Aquilo são e arquetipias. você cria. Aquilo são arquetipias. Isso. O que está ali no livro do Gênesis é pura arquetipia, né? São representações de algo que aconteceu, né? Frutos, né? Pode representar muitas coisas, né? Sim, Adão literal. Adão é uma forma coletiva de consciências que caíram. Comer o fruto é participar. Não necessariamente um fruto mesmo, né? Literalmente aquilo, né? Qual era a fruta? Até porque a gente entender que quando Moisés escreveu aquele livro, ele não estava lá naquela época, ele escreveu aquilo depois de muito tempo, então foi uma visão que ele teve, né? Então, sim. Outra coisa também interessante na Bíblia, André, é aquela parte assim do realmente terceirizar, por que leva por terceirizar? Por causa de algumas leituras, realmente. Uma delas é essa daqui. Por um homem entrou o pecado, agora eu quero ver. Por um homem entrou o pecado, por outro saiu. E aí? Aí a pessoa vai pensar no quê? Ela já vai vir logo na imagem dela. Adão. Por um homem. Por um homem. Adão. Por um homem saiu o pecado. Jesus. Mas só que eles são só arquétipos, porque na verdade ele está representando duas naturezas. O eu menor e o eu divino. O eu participação, Adão, e o eu espiritual, o primeiro Adão. Todos dois são Adãos. O primeiro Adão, que é o espiritual, né, que se projetou no segundo Adão, que é a ilusão. Então, quando as consciências vão participar de carne e sangue, aí entra no segundo Adão. Aí entra o pecado, quer dizer, que é o pecado original, que é a morte. É o que traz a morte. O que é trazer a morte? O véu do esquecimento, né? O mergulho na Matrix. E o sair desse pecado é o primeiro Adão, você voltar lá para o primeiro Adão. Então, por um entra o pecado, que é a participação. Por outro, sai. Que é tudo dentro de você. Tudo dentro, né? Tudo dentro de você. Acontece dentro de nós. O que muda é dentro, né? É dentro. Até que a própria, quando diz assim, que no dia que comerdes deste fruto certamente morrereis,
Adão comeu fruto e não morreu fisicamente. Não, o comer do fruto é participar exatamente. mesmo. Morri. Exatamente. Todo mundo morre. Pedro morreu, eu morri, você morreu. Só que hoje a gente ressuscitou, né? Tá, uma porção de gente aqui ressuscitada, ó. Despertos. Verdade. Não é? Não é, Dani? Acho que a Cláudia tá desencanada. Se eu pudesse virar a câmera pra lá. Gente, a Claudinha desencarnou. Ela tá desdobrada, gente. Ela tá desdobrada. Tu mesmo já tá lá do outro lado. Então, a morte espiritual, né? A verdadeira morte é a morte espiritual, né? Não é uma carnal. Porque o que acontece? Como a gente tá muito aqui nessa ilusão, agarrado nessa ilusão, tudo a gente leva pro lado material, o exterior. E é um exercício, agora com a mente espiritual, é um exercício fazer esse despertar pro lado espiritual. Não se projetando para fora, porque a gente já faz isso, né? A gente já está se projetando para fora. Mas em relação ao que é espiritual, aí já é para dentro. Volta para a fonte. Verdade. Deus está dentro de nós, não fora. E Deus, eu ouvi uma vez eu vi num vídeo uma pessoa falando o conceito dela em relação a Deus, e eu até assim, poxa, eu gostei. Ela falou assim, gente, Deus é o coletivo de todos nós. É o coletivo de todos nós. E realmente concordo com ela, porque tem naquela parte na Bíblia que eu não sei eu não lembro qual é a passagem, onde está escrito, você deve saber, que diz assim, eu, o Senhor, faço todas as coisas, eu formo as trevas e formo a luz, faço a guerra e faço a paz. É o coletivo das consciências que estão nessa energia de destruição, de guerra, e ao mesmo tempo tem outro coletivo de consciências que trabalha o amor, a paz. Nós somos co-criadores, né? Todas as consciências são co-criadores. Né? Sabe como eu vejo cocriação? Eu estava outro dia pensando, todos nós somos criadores também. Criadores na questão de forma coletiva. De forma coletiva, somos Elohims. De forma coletiva, criamos mundos, criamos universo, tanto que nós nos projetamos naquilo que nós mesmo criamos. Co-criadores já na projeção. No seu dia a dia, você acaba criando a sua realidade, isso é cocriação. Eu estou errado? Eu estou certo? Não sei. Pode ser, né? É o que você pensa, o que você sente, você cria. Sim. Entende? Então, se você por dentro é puro amor, paz, tranquilidade, se você só tem virtudes nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, então a sua realidade vai ser uma realidade linda, uma realidade angélica, né? Maravilhosa. Agora, se dentro de você só cultiva paixões, ódio, dor, desespero, escassez, a sua realidade vai ser essa. Então, quando você está no corpo físico encarnado, o seu corpo físico está prendendo o seu espírito aqui nesta dimensão, que tem uma imagem bonita, vamos dizer assim, a natureza bonita. Mas que você desencarne, o seu espírito sai do corpo, aí ele vai ser atraído magneticamente para a dimensão a qual você criou durante toda a encarnação. Sim, durante o que você criou. Então, tanto é que as criações mentais, as formas de pensamentos que ficam agregadas ao seu perispírito, você é atacado pelas próprias formas de pensamento inferiores que você criou durante toda a encarnação. E se projeta lá na quarta dimensão. Sim, se projeta lá na dimensão astral. E aí, quando você vai para o umbral, atraído magneticamente para aquela dimensão, você é atraído também pelo pensamento e pelo que tu sente. E os espíritos que estão lá são espíritos que estão afinizados com você, que pensaram e sentiram muito parecido com o que você pensou durante toda a vida. Fica todo mundo junto ali por afinidade. Sim. Então, aquele exterior feio, vamos dizer assim, aquele exterior feio, aquilo ali é o retrato do interior daqueles espíritos. O interior daqueles espíritos é aquilo ali, ao redor. É o interior dele, foi o que ele cultivou durante toda a encarnação. E isso não vê beleza física, se é feio, se é bonito, é o interior. Entendeu? Por isso que eu falo, se você só tem paz, tranquilidade e amor, seu espírito vai ser atraído magneticamente para onde, se você tem isso? Vai ser linda a dimensão que você vai. Claro que vai. E vai ter outros espíritos lá que alimentam tudo isso que você alimentou também. Por isso que eu falei
criadores de forma coletiva. Exatamente. Isso, E co-criadores no seu dia a dia, porque você cria a sua realidade. Cria, né? A cocriação é uma criação. Que nós estamos em Deus e aí nós criamos junto com Deus. Menino, nós criamos em você é um conjunto Deus com Deus, nessa não terra, é só. menino. Vós sois deuses. Porque ele está Todos em nós, exatamente. né? Então, às vezes fica muito difícil para uma pessoa ouvir isso e até aceitar, né? Muitos não entendem isso. Acho que Entendem. fala, eu e o Pai somos um, só Jesus pode falar isso. Se você falar, é um desatino, é uma loucura, é muito soberbo, você está sendo muito vaidoso em falar isso. Não tem nada a ver. Não é só Jesus que fala isso. Vários outros espíritos falam isso. Arcanjo Miguel fala, eu e o Pai somos um. Chico Xavier fala, eu e o Pai somos um. Muita gente fala, eu e o Pai somos um. Muitos profetas podem falar isso. Quando eu falo isso, dá assim entendeu? uma ligação tão forte com a fonte. Isso, a religião nos ensinou que nós somos insignificantes diante de Deus, né? É por causa da situação de controle mesmo, entendeu? Que nós É de somos controle. pós-cinza, nós temos que nos humilhar, né? De certa forma, a gente realmente, em relação a Deus, nós não somos nada, mas nós temos muito valor. Ele está em nós, então nós não podemos achar que nós estamos separados de Deus e que Deus não tem nada a ver, que Deus vai ver. O nada também eu acho uma coisa assim muito... né? É uma ilusão, é uma mentira, porque a gente somos muito além daquilo que imaginamos ser, né? Isso já é colocado na nossa mente, né? Justamente... De Deus, que nós não temos mérito para falar com Deus, com Cristo, né? E pelo contrário, Agora, são super eu estava acessíveis. sentindo muita coisa legal e tudo mais. Isso acontece comigo direto, né? O tempo todo. Eu vi uma dimensão aqui, claramente, uma dimensão se abriu, com umas montanhas bem altas. Assim, o céu não estava totalmente iluminado. Vamos dizer que estava assim no finalzinho de tarde. Então, aí tinha uma cachoeira, com uma água, assim, cachoeira bem alta. A água vinha bem alto. E largo, né? Bem largo. E essa água toda límpida, cristalina, e ela brilhava, como se fosse feita de luz, a água. Então, e aí eu vi essa parte e não só vi, como eu senti o quanto era sutil o local, bem sutil, e cantava, o local exalava música, uma música angelical, e uma suavidade, uma tranquilidade, uma paz imensurável. Eu consegui ver isso agora. Isso é uma das coisas que eu vejo. Eu vi essa dimensão agora. E eu me conectei com ela e eu senti a vibração do local. Só que, eu estou passando isso para as pessoas, só que não dá para eu explicar em palavras com relação ao que se sente. O que eu posso dizer é que é muito bom e que você quer estar lá. E quando você compara aqui com a Terra, é bem diferente, é bem melhor. Vamos dizer assim. Então eu já estive em locais assim, em desdobramento, e às vezes eu vejo em vigília. O tempo todo em vigília, simplesmente como se o céu se abrisse e eu visse tudo isso, os seres angélicos voando para lá e para cá, levitando, né? Vamos dizer assim, para lá e para cá, diáfanos, né? Lugares muito belos, com muito colorido, com muita vida. Eu vejo isso o tempo todo, só que eu não fico falando isso para ninguém. Eu falei agora porque eu senti de falar, mas eu não fico falando isso, porque se eu parar para falar, vai demorar, porque são muitos detalhes. E às vezes eu fico um pouco agoniado porque eu não tenho vocabulário humano, não tem vocabulário humano para descrever as coisas que eu sinto e que eu vejo. Então eu encontro muita dificuldade para externar essas coisas. Eu acho que assim, o planeta Terra maravilhoso, lindo de beleza. Sim. É que a gente não tem acesso a todas as coisas aqui no nosso planeta, né? Nessa morada aqui que nos acolheu. Eu tenho visto, às vezes eu estou no quarto assim, tranquilo, e o ambiente todo muda, assim, a energia toda muda e vem tudo na minha mente, assim, eu sinto as vibrações e tudo tal. Isso tem acontecido, sempre aconteceu comigo, mas vem ficando mais forte, assim, e é muito bonito e é muito difícil. O desdobramento que eu tive e foi um resgate. E eu nunca tinha... Foi a primeira experiência. Claro que eu devo fazer isso direto. Só que a espiritualidade permitiu que eu visse, né? E guardasse para mim. Eu me vi num local lindo mesmo, igual esse que você está falando. Não tem como descrever. E eu estava junto com outras consciências ali comigo. A gente estava ali conversando. Aí, de repente, eu levitei.
Mas assim, não foi eu que quis fazer isso. Uma força me levantou assim para cima e foi me levando. Aí eu fui passando por cima de todo mundo que estava ali naquele local bonito e fui sendo levada. Aí virei assim, aí eu vi tipo uma estufa de onde é um jardim, né? Umas estufas que tem, acho que tem lá em Curitiba, igual aquela. Sabe qual é que eu tô falando? Que é de cristal? Não sabe, não? Então, era uma estufa enorme, vitral, tipo um vitral, e eu era empurrada para lá, sugada para lá. Aí eu até pensei que ia bater, mas aí eu atravessei. Mas quando eu passei para aquele lado de lá, era um local muito escuro e sombrio. E eu olhava um monte de corpos no chão assim, enfileirado, um do lado do outro. Só que aquilo ali é o estado de consciência morta que depois eu percebi que era. E eu escutava as vozes delas, das consciências. E ao entrar, elas me xingavam. O que você está fazendo aqui? Falavam nomes assim, sabe, que eu não vou repetir, não é necessário repetir. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu parei justamente em cima de uma pessoa que estava lá deitada. E ela se mexia assim, tipo assim, que parecia que ela estava se despertando. E eu fui levada para a mente dela, para o local onde ela estava, na verdade. Quando eu cheguei lá, ele estava lá com 2 pessoas obsidiando ele, dizendo assim, Deus não existe, Deus te abandonou. E a pessoa estava assim, não, mas espera aí, que não sei o que, não é bem assim. Aí eu entrava no meio e abraçava ele e falava assim, Deus existe sim, e Ele está com você. Aí eu abraçava, não precisava falar muito, eu não falei muita coisa não, só falei isso e abracei. Nisso que eu abracei, eu senti um amor tão grande, eu acordei na minha cama. E nesse desdobramento, eu falava o nome da pessoa, eu acordei com o nome da pessoa na minha mente, e eu parecia que eu conhecia ela. Aí eu falei assim, será que eu fui no resgate com alguém que está desencarnado ou alguém que está encarnado? Mas foi uma experiência assim, muito, muito interessante. Foi a primeira que eu tive de um desdobramento. A gente vive por fé mesmo. Porque tem coisas que a gente não vê, isso é para exercitar mesmo a nossa fé. É para exercitar. Muitas pessoas querem ver, né? Então, não é permitido ver para exercitar, porque é no sentir. Você tem que exercitar esse lado espiritual, no sentir. Mas então é isso. Mais alguma coisa para falar? Gente, obrigado. Então a mensagem de hoje é referente a nós não nos preocuparmos se existiu ou se não existiu, não nos focarmos com o que está no exterior, e sim aquilo que está dentro de nós, trabalhar a espiritualidade dentro de nós. E qualquer coisa que você quiser saber em relação a algum questionamento, pergunte a você mesmo, pergunte ao Pai. Sabe onde Ele está? É dentro de você, dentro de mim, né? Dentro do André. Ele está em todos nós. Eu vejo você. Obrigado.